Pode assentar, pastor Alípio. Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Então tá bom. Que bom poder chegar nesse domingo, mais um domingo para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. É claro que a gente está acompanhando tudo que tem acontecido no nosso país, esse tempo tão difícil, né, irmãos? Tanta luta, tanta dificuldade, tanta política, de tudo, né? A gente está vivendo um tempo extremamente sofrido, viu? Eu sou um otimista por natureza e nunca imaginei que ia viver um tempo tão difícil, tão polarizado, amigos brigando, famílias brigando, a situação terrível, gente apoiando uma coisa, gente apoiando outra, e a gente no meio de uma pandemia ainda, né? Então, eu não sei não, irmãos, mas olha, toda vez que acontecem coisas assim, os profetas de Deus dizem que Jesus está voltando, e eu vou dizer para vocês que essa é a minha visão. Jesus está voltando e a gente precisa estar atento, colocando a nossa vida no altar. Quero pedir que vocês abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, e vamos continuar a mensagem da semana passada. Hebreus capítulo 11, convido você a ler comigo dos versículos 23 em diante. Hebreus 11, versos 23 em diante, diz assim para a gente: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Em algumas traduções diz que ele era uma criança bonita, e eu acho que se fosse eu, irmãos, não ia ficar vivo, viu? Mas verso 24, pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza. Veja isso, irmãos, presta atenção. Por amor de Cristo, a sua desonra, ele considerou uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados por 7 dias. Irmãos queridos, eu quero dar continuidade com vocês ao tema Vivendo o Deserto, Triunfando no Deserto, e a gente poderia até aqui colocar tantos outros temas para esse momento que nós estamos atravessando. E na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a história de Moisés, os ciclos da história de Moisés, né? E eu lembro aqui, que nós falamos dos primeiros 40 anos dele, onde ele recebeu formação, onde ele andou com os egípcios, onde ele com certeza tinha na memória que dentre todos os seus amiguinhos que foram mortos por aquele decreto do rei, ele foi salvo, ele agora era alguém instruído, e nos primeiros 40 anos então ele aprendeu
ele foi alimentado em sua cabeça, ele foi alimentado na sua cultura, em como lidar com os momentos difíceis, né? E aí eu abro um parênteses aqui, lembrando da semana passada. Olha, irmãos, lembra que eu disse aqui que nós precisamos estar prontos para os tempos difíceis. É mais complicado quando a gente tem que ficar pronto enquanto está vivendo. É melhor nós estarmos prontos antes que eles aconteçam, viu? E olha, eu sei que a gente fica cheio de esperança, cheio de expectativa, né? O pessoal aí comemorou a vacina, outros estão comemorando remédios para a Covid. Ok, vamos comemorar, mas irmãos, podem vir outros tempos difíceis, por isso estejamos com a nossa cabeça preparada, estejamos prontos para enfrentar as lutas que podem aparecer. Oramos para que isso não aconteça, mas a nossa cabeça tem que estar preparada. Nós vimos também que um segundo momento, ele foi para o deserto, né, dos 40 aos 80 anos. Irmãos, esse tempo foi um tempo de aprendizado a respeito de dependência. A gente viu a semana passada, ele percebeu que todo o seu conhecimento, né, alguns, é interessante, viu? Dizem que ele aprendeu física, astronomia, tudo isso no deserto não valia muito, porque às vezes tem experiências específicas, de situações específicas, em que todo o conhecimento do mundo não vai nos livrar. No deserto ele teve que aprender, dos 40 aos 80 anos, cuidando de ovelha, as ovelhas do seu sogro, ele teve que aprender a depender de Deus, ele teve que aprender a lidar com as coisas de Deus, ele teve que aprender a esperar em Deus. E aí foi um tempo que ele percebeu que a sua capacidade e o seu currículo não iam ajudar tanto. E aí no deserto ele experimentou algumas coisas, estávamos falando isso a semana passada, não sei quem lembra. Ele experimentou provisão, o Deus que cuida no deserto. Lembramos aqui do maná, das cordonizes, da água que vinha da rocha, né? Nós lembramos aqui também que ele aprendeu no deserto a confiar absolutamente nessa proteção divina. Lembramos dos escorpiões e serpentes, né? Muito bem lembrado pelo meu irmão no final do culto, e eu não citei aqui, mas esses animais eles atacam à noite, porque o calor do deserto eles ficam escondidos atrás de pedras, mas à noite eles saem com tudo, atrás de alguma coisa que possam predar. A gente viu que eles foram protegidos da mão do inimigo, e a gente viu também que Moisés no deserto criou intimidade com Deus. Esses 3 pontos aqui nós conversamos a semana passada, eu estou introduzindo aqui para entrar no teu coração. A gente percebeu que ele e o povo começaram a criar intimidade, porque no deserto Deus revelou seu nome, no deserto a gente diz que Deus tabernaculou, morou com o seu povo, e a intimidade chegou ali ao coração do povo de Deus e do povo no deserto. Mas irmãos, hoje eu quero ir para a segunda parte da nossa mensagem, e fique aqui comigo que você vai perceber como Moisés tem muito a ver com a gente, viu? Você fica olhando assim Moisés, eu não sei o que você pensa quando você vê aquele homem, né? Aquele homem que liderou o povo. Deixa eu dizer aqui algumas coisas para vocês. Os mesmos medos que nós sentimos, Moisés também sentia, as mesmas ansiedades. Alguém aqui sente alguma ansiedade aí? Amém ou misericórdia? Você sente, Moisés também sentia. Moisés era carne e osso como a gente. Não idolatre Moisés. Inclusive a Bíblia conta para a gente que até o corpo de Moisés Deus sumiu, Deus não deixou com que esse corpo fosse usado para idolatria. Moisés era homem como a gente. Então eu quero mostrar para você, hoje na segunda parte da mensagem, as coisas que Moisés teve que tratar no seu coração, antes do deserto e durante o deserto. Então quando Moisés aprendeu a viver esse momento sobrenatural de Deus, porque o natural estava muito complicado, ele descobriu lá que o deserto era uma escola. E aí, irmãos, em dado momento de sua vida, ele teve que decidir se ele continuaria sendo filho da filha de Faraó, como nós lemos no texto, ou se ele romperia com esse título, com essa bênção. E eu fico pensando aí, essa bênção entre aspas, tá? Humanamente falando, imagina um príncipe romper com toda a herança, não só financeira, mas a herança que existia para alguém com esse título. Você vê no versículo 24 que nós lemos, que ele recusou esse título, ele recusou, para ele isso não era importante, para ele
ser filho da filha de Faraó não era a coisa mais importante no mundo. Ele, em algum momento da sua vida, olhou para o futuro e falou assim: olha, não é para mim importante riquezas, palácio, honra, não é importante ser filho da filha de Faraó, não é importante ser bem tratado, enquanto o meu povo está maltratado. Sabe, irmãos, ser egípcio, estar ali no palácio, eu creio que seria a decisão de muitas pessoas nos dias de hoje. Veja a condição de um egípcio na época. A linhagem egípcia era considerada divindade. Eles não eram apenas governantes, mas eram idolatrados pelo povo. Irmãos, a adoração corrompe o coração. Guarda essa frase: a adoração corrompe o coração. E quando as pessoas eram adoradas, os faraós eram adorados, eles infelizmente se sentiam deuses. E o povo, imagina, ele ficou entre adoração, recursos, honra, e o povo escravizado. Ele ficou tendo que decidir entre ficar com a linhagem da qual ele foi adotado, ou ele correr para os braços daquele povo que estava escravizado. Só que ele percebeu que havia muita incoerência, o povo estava sendo muito humilhado. Então ele percebeu que esse título de egípcio já não cabia mais nele. Fazer o papel de egípcio rasgava a sua identidade, rasgava o seu coração. E ele sabia, irmãos, uma coisa que é importante para a gente, viu? Não perca isso de vista. Ele sabia o que Deus o havia criado para ser. Deus o havia criado para ser hebreu. Sabe, irmãos, olhem para mim aqui um pouquinho, que eu quero conversar olhando nos olhinhos de vocês. Saber a nossa identidade em Deus é muito importante, porque a gente não fica dependendo do que o outro diz, porque a gente não fica precisando de elogios, de bajulações, a gente não fica precisando do que o outro fala para a gente se encontrar. Quando a gente sabe a nossa identidade em Deus, a gente não fica dependendo exclusivamente do que vem em nós. E às vezes eu vejo muitas pessoas mendigando, desculpa falar isso, mas pedindo pelo amor de Deus para que as pessoas o admirem, para que as pessoas o vejam como boas pessoas. Parece que essa identidade de filho com Deus não está conectada, parece que não há no coração essa certeza da identidade. Moisés, ele sabia que era hebreu, ele sabia que era filho do Deus vivo, e é isso que nós precisamos carregar no nosso DNA e na nossa vida, porque ninguém, quando a gente sabe quem nós somos, ninguém pode arranhar a nossa autoimagem. Como a humanidade hoje fica dependendo do que o outro pensa para se ver. Vocês já perceberam como a gente usa como espelho a opinião do outro? Já perceberam como a gente faz isso? Então a gente vai numa festa, põe a melhor roupa, arruma o cabelo e fica esperando que alguém diga assim: você está bonito. Já aconteceu com você ou só comigo? Você também já pecou assim, né? Estou brincando. Moisés, ele decidiu que ele ia ter consciência da identidade dele. E quem ele era? Ele era filho do Deus vivo. Não deixe que a tua identidade seja arranhada pelo que quer que seja, porque quando a gente passa pelo deserto, quando Moisés foi passar pelo deserto, quando as lutas chegaram no deserto, ele tinha que lembrar o tempo todo com quem ele estava e quem ele era. No deserto a gente tem que lembrar isso, com quem nós estamos atravessando o deserto e quem nós somos para quem nós estamos. Ou seja, nós estamos com Deus e somos filhos dele, e essa é uma verdade que precisa ser levada por nós no deserto. Segunda coisa que Moisés teve que resolver antes de guiar aquele povo foi determinar prioridades. Irmãos queridos, quero fazer uma enquete aqui. Vocês acham que a nossa sociedade sabe determinar prioridades? Nós sabemos o que é prioridade? Nós estamos determinando prioridades?
Por exemplo, se você olhar para trás na sua vida e ver onde você chegou é onde você gostaria de chegar? A primeira pergunta, mas a segunda ainda é pior: onde você chegou, onde Deus gostaria que você chegasse? Versículo 26, olha que lindo o verso 26, o que o texto diz para a gente. Se você quiser acompanhar comigo: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza. Irmãos, nós estamos num tempo em que nós precisamos ser honrados, nós precisamos ser os melhores formados, nós precisamos ser vistos, a nossa opinião precisa ser respeitada. A gente às vezes, irmãos, eu acho, quando eu tenho contato com missionários em lugares de perseguição, ou com o povo que está perseguido em alguns lugares do mundo, eu fico pensando que o povo do Ocidente, principalmente a igreja brasileira, ainda não entendeu o que é entrega, ainda não entendeu o que é importante na vida, ainda não entendeu, irmãos, é de verdade o que eu estou dizendo, tá? Eu me incluo nisso, eu sou dessa igreja brasileira aqui. A gente ainda não entendeu o que é servir ao Senhor numa integralidade, a gente ainda não entendeu isso. Eu estava na Jordânia e tive a honra de orar pela igreja perseguida lá, e a minha oração foi interrompida na metade esse dia, porque eu orei assim: Senhor, acaba com a perseguição nesse lugar. O tradutor não traduziu essa oração, ele disse: espera um pouquinho, para de orar, eu vou te explicar uma coisa. A perseguição aqui tem matado cristãos? Tem feito com que nossos filhos sejam feridos na escola, os nossos filhos fiquem isolados na escola? Sim, tem. Os nossos filhos não têm muitos amigos, é verdade. É doloroso, mas a perseguição está salvando pessoas como nunca nesse país, por isso a gente não quer que ela termine. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu não consigo entender essa entrega. E é isso que Moisés fez, mais ou menos, de príncipe a escravo. Ele entendeu para que de fato a vida dele deveria servir, e a vida dele e a vida de cada cristão precisa servir para sinalizar o reino de Deus. Veja um pouquinho aqui uma coisa: o que você sonha para os seus filhos? O que você sonha para os seus netos? O que você sonha para você? Fiz 3 perguntas. Tem a ver com o reino de Deus? Sim ou não? Eu lembro de uma irmã que orava muito para que a igreja enviasse missionários para o campo. Era muito legal essa senhora. Ela orava, todo culto que dava a ela a oportunidade de orar: Senhor, manda missionários para o campo. Um dia o missionário foi na igreja dela, pregou e fez um apelo. O filho dela veio para frente, ficou ajoelhado, e a oração dela começou a ser o seguinte: Senhor, manda missionários para o campo, menos o meu filho. Eu acho que a gente ainda não entendeu o que é entrega. A gente ainda não entendeu, irmãos, eu acho que devemos viver toda a nossa vida, todo o nosso olhar, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos dias focados em sinalizar o reino de Deus. Se alguém passa mal na sua frente agora, você está saindo daqui, alguém passa mal na sua frente agora, com risco de morte, qual a sua atitude em relação a essa pessoa? O que você faz com essa pessoa? Se alguém passa mal na sua frente agora, quando você está saindo aqui, e você percebe que tem risco de morte, o que você faz? Você tenta salvar essa pessoa? Sim? Sim? As pessoas estão arriscadas a irem para o inferno eternamente. Todo mundo que anda perto da gente e não tem Cristo, está com risco de morte eterna. E a gente precisa aproveitar todas as oportunidades para sinalizar o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Conseguem entender o que Moisés decidiu aqui e o que a gente precisa aprender com ele?
O conjunto de regras, o conjunto de ideias desse tempo é o seguinte: olha, valorize-se, satisfaça-se, seja feliz, tenha poder, tenha prestígio, tenha fama, tenha reconhecimento. O que mais que o mundo diz? Ó, vê o que eu disse aqui, ó, 8 palavras, ó, vou repetir, para você não perder. Valorize-se, satisfaça-se, seja feliz, tenha poder, tenha prestígio, tenha fama, tenha reconhecimento. Mas Jesus disse: negue-se a si mesmo. Sabe, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui, não para deixar o seu coração pesado, mas para você avaliar se você entendeu o que Moisés fez e se você consegue fazer da mesma forma. Qual foi a última vez que você gastou um tempo intencional para falar de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou assim: olha, o porteiro do meu prédio, o meu vizinho não sabe a respeito de Cristo, e eu vou marcar um café aqui em casa, e eu vou parar 20 minutos para conversar com o meu porteiro, e eu vou na minha tia, no meu avô que ainda não tem Jesus. Meus irmãos, parece que a única pandemia que nos assusta é a pandemia física, mas há uma pandemia espiritual. O pecado está matando pessoas o tempo todo e eternamente. Moisés, pela fé, decidiu: a minha vida será para sinalizar o reino de Deus. Alguém mais pode ser igual a Moisés aqui? Amém ou misericórdia, meus irmãos? Posso confiar nesse amém mesmo aí? Estamos juntos? Veja que eu quero fazer uma pergunta. Imagine que você fosse Moisés e você fosse se aconselhar com um amigo. Olha para mim aqui e tenta se imaginar nessa situação. Você, Moisés, todo glamuroso lá, né? Filho da filha de Faraó, e você fosse procurar um amigo e dissesse assim: meu amigo, eu estou pensando em romper com o Egito. Ah, mas e as carruagens? E a guarda real, e o dinheiro, e os recursos? Teu amigo ia dizer isso para você? Você já pensou direitinho? Eu fico pensando, irmãos, é verdade. Quantos de nós teríamos a coragem de Moisés, de romper com o Egito para servir ao Senhor? E sabe, irmãos, olha bem atentamente para o que eu vou dizer agora. Todo mundo tem um Egito na sua vida e no seu coração, alguma coisa que precisa romper para adorar a Deus. Guarda essa frase com você. Todo mundo tem um Egito na vida e no coração. Às vezes são relacionamentos quebrados, às vezes problemas financeiros, né? Gosta muito de dinheiro, problemas com o dinheiro, às vezes pecados escondidos, pornografia. Todo mundo tem um Egito que precisa romper para louvar ao Senhor. Moisés, ele fez isso. Posso fazer uma pergunta aqui? Você deixaria o Egito, amém? Amém? Ai, ai, ai. Irmãos, e terceira coisa que Moisés fez, que é muito legal, ele assumiu responsabilidade. Às vezes, com relação ao reino de Deus, o povo de Deus é bem engraçado. Eu não sei se é só no Brasil, mas é assim, alguns crentes dizem assim: eis-me aqui, envia ele. Já viram isso? Eis-me aqui, envia você. Pode ser? Não, não. O crente faz assim: eis-me aqui, envia o outro. Fica esperando alguém fazer alguma coisa. Você já viu como a gente faz? O mundo está um caos, olha quanto problema. Sabe o que a gente está pensando, irmãos? Eu acho, a gente está pensando que a gente vai mudar o mundo usando as nossas redes sociais. Não parece isso? A gente fica lá reclamando. Eu também, viu? Eu uso a minha rede social demais. E aí, Moisés, ele falou assim: olha, se alguém precisa fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. E é engraçado como a gente olha para as dificuldades do mundo e pergunta. Veja se você faz a mesma pergunta que eu: quem sou eu para fazer alguma coisa? Já se fez essa pergunta? Quem sou eu? É tanto problema, quem sou eu? Martin Luther King, ele não fez essa pergunta. Ele falou: o mundo está com problema e eu serei resposta.
Moisés não fez essa pergunta. E tantos outros, foram pessoas que entenderam os problemas do mundo e se entenderam como resposta. Eu estava aqui, sentado, ouvindo algumas dificuldades que nós estamos tendo com o som. Eu estava pensando assim: o que estão pensando os meus irmãos a respeito dessa dificuldade? Porque o nosso grupo aqui está fazendo o melhor, está trabalhando pelo melhor. Algumas dificuldades de equipamento nós temos, mas o povo está fazendo o melhor. O que será que os meus irmãos que estão sentados estão pensando? Eles estão pensando: esse pessoal não faz direito? Ou eles estão pensando: eu estou aqui para ajudar a resolver esse problema? Entende como é o coração da gente? Eu estava ali pensando assim: eu posso ajudar a resolver esse problema, eu posso ajudar a resolver. Mas sabe, irmãos, Moisés ele viu a dificuldade, ele viu os problemas do seu povo, largou o Egito e falou assim: se alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Ele poderia ficar esperando alguém tomar uma atitude, né? Mas ele não faz isso. Ele se posiciona, ele chama a responsabilidade, ele vira a resposta. Quer ver uma coisa que eu fico preocupado? Posso de novo contar com a sua participação no culto? Lembra que eu disse aqui que o meu estilo de mensagem é bem participativo? Eu quero ver vocês interagindo comigo. Você ficou preocupado que na pandemia pessoas passassem fome? Ficou preocupado? Sim, eu também fiquei. Quantas pessoas você alimentou na pandemia? Entende como muitas vezes, irmãos, a gente fica só no primeiro estágio? A gente fica só no primeiro estágio do problema. Estou preocupado que as pessoas passem dificuldade. Então, a gente fica ali com essa preocupação. Mas vamos para o segundo estágio do problema. Vamos olhar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. Na sua família tem alguém que é autônomo, que precisou fechar a empresa? Ora, seja resposta para essas pessoas. Seja bênção na vida delas. Visite, leve cesta básica, abençoe, cuide de pessoas. Moisés, ele não viu o problema e cruzou os braços. Ele viu o problema e pensou assim: o que posso fazer? Lembra que a semana passada eu perguntei para você o que você aprendeu na pandemia? Lembra que eu perguntei? Eu aprendi a dividir na pandemia. Na nossa família nós temos algumas pessoas que passaram muitas dificuldades na pandemia. E eu fiz um orçamento do meu sustento para sobrar 20% para abençoar pessoas. Estou falando isso porque eu fiz, não, irmãos, vou confessar pecados aqui algumas vezes também, mas quando eu acertar, eu também vou compartilhar com vocês. O que você fez na pandemia? O que você aprendeu? Eu aprendi a compartilhar, eu aprendi a fazer algo pelas pessoas. E aí, irmãos, eu termino a segunda parte dessa mensagem. Poderia fazer a terceira ou não, vou pensar aí durante essa semana e perguntar para o Senhor se é para fazer, mas eu faço a segunda parte dessa mensagem, termino dizendo para vocês que Moisés faz uma coisa fantástica. Ele define quem é a sua autoridade. Ele estava entre o Deus dos escravos, porque veja, meus irmãos, a gente não pode perder de vista que o povo hebreu naquele momento estava escravo. Era como se Deus, na cabeça dos escravos, tivesse os esquecido. Eles estavam sentindo isso. Olha, por que Deus está deixando acontecer isso com a gente? Era o pensamento e o coração deles. Moisés, ele escolheu quem seria a autoridade, o Deus daqueles escravos ou o Deus do Egito, e ele escolheu o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Ele não ficou com o faraó, que era supremo, Senhor e soberano. Ele entendeu que deveria servir ao Senhor, ele entendeu que a autoridade sobre a vida dele era o Senhor. Ele entendeu que deveria romper com o Deus do Egito. O Deus do Egito. Sabe, irmãos, a idolatria, ela continua muito presente no meio do povo de Deus. É por isso que entre os 10 mandamentos, a idolatria está lá como princípio eterno. Talvez você imagine idolatria como ajoelhar-se perante uma imagem. É isso que você pensa, idolatria? A primeira coisa, mas ela é muito mais ampla. Alguns irmãos idolatram a si mesmo. Eu sou o máximo, eu sou o bom, é do jeito que eu quero.
Alguns têm o ego maior do que o mundo. E essas pessoas precisam entender quem é o seu Deus. Sabe, irmãos, é tão difícil lidar com pessoas com o ego inflado, que se acham donas da verdade, que não ouvem, que não dialogam, que não abrem para ouvir outras possibilidades. Essas pessoas têm como Deus a si mesma e a sua opinião. Já viu gente que diz assim: ninguém muda a minha opinião? Já viu gente que diz assim? Misericórdia, né? Eu estou pronto para mudar toda hora, só mostrar que eu estou errado eu mudo, viu, irmãos? Por favor, mudem a minha opinião, eu falo o contrário. Me ajudem a mudar de opinião e perceber os meus erros. Aí, irmãos, a gente tem outros deuses. Quer ver? Alguém já viu alguém dizer assim: ninguém dirige o meu carro? Alguém já ouviu dizer? Hã? Nós estamos com a Leni hoje aqui. A Leni, o carro da Leni, a Leni é uma amiga querida. O carro da Leni era de todo mundo lá naquele Cubatão. Tão bonito isso, viu, Leni? Desculpa te fazer publicamente aqui passar vergonha, mas eu achava aquilo tão lindo. E eu sempre digo também, alguns já ouviram aqui: a chave do carro não está aqui, eu ia pegar aqui e mostrar. O meu carro não é meu, ele é do reino de Deus. Se você precisar, pode pegar, para qualquer coisa. Eu não tenho nenhum Deus nessa terra. Se bater, pastor, se bater a gente arruma. Simples assim. Você vai perder a amizade comigo? Claro que não. E se quebrar a gente arruma. Bateram o carro da Leni uma vez, eu me lembro. Eu falei: como é que vai ser quando ela receber essa notícia, né? Irmão, não se preocupa não, a gente arruma isso aí. É uma bênção, irmãos, a gente não ter deuses aqui nessa terra. Algumas pessoas têm como deuses as suas verdades. Algumas pessoas têm como Deus os seus pecados. Por que têm como deuses? Porque estão escravizados neles. Estão escravizados. Quando você está escravizado debaixo de alguma coisa, isso é o seu Deus. Mas sabe, enquanto eu prego isso, eu estou pensando que a gente tem uma grande oportunidade de ser tocado por Deus essa manhã e mudar o que precisa mudar. Irmãos, a gente não pode ouvir sermão atrás de sermão. Quero fazer uma pergunta aqui, faz um cálculo rápido: quantos sermões você já ouviu na sua vida? A gente não pode ficar ouvindo sermão atrás de sermão e não mudar nada. Isso não pode acontecer. Irmãos, quando Deus usa pessoas como Moisés para nos desafiar a ser melhores, como está acontecendo essa manhã, a gente precisa ouvir essa mensagem, digerir ela bem forte no nosso coração e sair daqui prontos a mudar. E eu gostaria de aplicar em algumas áreas da tua vida essa mensagem. A primeira, você precisa, igual fez Moisés, vou ler o texto de novo. Pela fé, Moisés, de adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, versículo 24. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado, versículo 25. Considerou, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza. A sua desonra era uma riqueza. Você já percebeu como a gente fica tentando defender a nossa honra? Eu fico pensando, quando eu penso em pessoas que se entregaram ao Senhor ao extremo, nos cristãos do primeiro século, onde eles colocavam as pessoas enfileiradas, as famílias, e eles matavam primeiro os filhos, para ver os pais negarem a fé. E os historiadores daquela época, irmãos, eles contam para a gente que enquanto os filhos eram mortos por causa da perseguição, os pais louvavam o nome do Senhor Jesus. Se a gente tem homens e mulheres que se entregaram tanto pelo reino de Deus, eu acho, irmãos, eu só acho, que a gente ainda faz muito pouco. Eu acho que a gente pode fazer muito mais mesmo. Você entende o que eu estou falando? Então, esvazie-se a si mesmo, entregue sua vida ao Senhor, os seus dons e talentos. Se alguma coisa está te incomodando nesse tempo, lute para mudar. Lute, seja você o primeiro a fazer. É interessante que
Alguns irmãos conversam comigo, por exemplo, um irmão conversou comigo sobre a situação da Índia, há 10 anos atrás. Ele falou, aquelas meninas lá, aquele problema de casta. Eu falei, você se incomoda com isso? Ele, eu me incomodo. Eu falei, então Deus está te chamando para fazer alguma coisa lá. Aquilo que incomoda a gente, irmãos, Deus está chamando a gente para fazer alguma coisa em relação a isso. Porque cada um de nós tem um incômodo muito grande com alguma coisa. Então seja você a resposta para as áreas que estão te incomodando. Para de reclamar apenas, tome atitudes. Seja como Moisés e fala para Deus assim, Deus, eu estou aqui para o Senhor usar minha vida de forma espetacular para mudar o mundo. Termino dizendo que ontem eu vim aqui com os jovens. Há uma opressão aqui nesse lugar à noite. É assustador. Você vê homens aparentemente casados pararem os seus carros todos escondidos e pegarem travestis, mulheres para fazer os seus programas. Você vê pessoas destruídas, drogadas, bêbadas. Isso não pode ser paisagem urbana, irmãos. São pessoas que estão degradadas pelas mãos do diabo. E a igreja de Cristo, que somos nós, precisamos olhar essas pessoas, ter compaixão delas e brilhar aqui. A nossa luz precisa espantar essa escuridão, não a escuridão espantar a nossa luz. Não é nós que temos medo, não somos nós que vamos sair correndo daqui. Nós vamos acender a luz aqui de Cristo, e a luz vai brilhar e achar e abraçar as pessoas. É assim que sempre foi. Veja a história do gadareno. Jesus foi até ele. Jesus foi até ele. Então, irmãos, vamos continuar sinalizando o reino de Deus, mesmo na maior crise, da nossa geração. Vamos continuar firmes, fortes, constantes e trabalhando por mudanças. Amém? Vamos orar? Enquanto eu falava, de repente o Senhor te chamou para alguma coisa. De repente Ele falou assim, filho, filha, eu quero usar você igual usei Moisés. E de repente Ele apontou coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Talvez o Senhor tenha usado essa mensagem para ir no fundo do teu coração, para você lembrar de situações, para você ser confrontado pela palavra, exortado ou talvez encorajado a tomar decisões. A mensagem bíblica, ela sempre vai cobrar de nós resposta. E se você tem alguma resposta a dar ao Senhor para o que você ouviu essa manhã, quero convidar você para ficar de pé aí no seu lugar e eu quero orar por ti. Se você foi tocado por essa palavra, desafiado por essa palavra, é só você ficar de pé aí no seu lugar e nós vamos orar pela tua vida, pela minha vida e falar para o Senhor usar a gente como usou Moisés. Não somos diferentes dele. E falar para o Senhor mexer na nossa vida e no nosso coração como mexeu na de Moisés. E falar para o Senhor que nós sabemos a nossa identidade, somos filhos dele e queremos sinalizar o reino dele. Falar para o Senhor que de repente essa manhã Ele nos lembrou de prioridades, e a prioridade da nossa vida é falar do amor dEle, para isso fomos salvos. Se o Senhor tocou a tua vida e o teu coração, de pé, coloque-se diante dEle, meu irmão, minha irmã, e eu quero orar com você nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Que bênção, que presente. Que o Senhor continue falando às nossas vidas e aos nossos corações. E que, Pai, os meus irmãos que estão de pé, sintam o toque da Tua mão, o Teu poder sobre a vida deles, o Teu poder transformador, a Tua unção. E que em nome de Jesus, tocados por Ti, eles entendam o papel deles de fazer diferença nesse mundo, de ser resposta, não esperar uma resposta, mas ser resposta. Que eles tenham lembrado de questões em suas vidas que precisam ser trabalhadas ou entregues ao Senhor, ou que já estão entregues, mas estão pedindo de repente para o Senhor agir e usar mais. Então, em nome de Jesus, Pai, entrego ao Senhor os meus irmãos, para que eles sejam tocados e abençoados e usados por Ti, como entrego minha vida também, Senhor, sempre ao Senhor. Eu oro, agradeço, engrandeço o Teu nome,
em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. E vamos firmes sinalizar o reino de Deus. Você pode se assentar, por favor.